Olá, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil. Começamos agora esta edição especial do Ponto 3 na TV Pai Eterno. Nesse tempo especial de celebrar o amor do Divino Pai Eterno. Então vamos conhecer mais sobre a história dessa devoção que daqui, de Goiás, no coração do Brasil, está levando uma mensagem de esperança às pessoas nos quatro cantos deste país. O ano de 2020 é um ano jubilar, são 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno. E, infelizmente, por conta da pandemia, não podemos fazer uma romaria jubilar. A pandemia impede a chegada dos milhões de devotos até Trindade, em Goiás, desde março deste ano. Porém, por meio dos meios de comunicação, como a TV Pai Eterno, a mensagem de fé e de celebração continua a chegar até a sua casa. Mas como essa devoção nasceu, como ela se desenvolveu ao longo dos últimos 180 anos, é o tema da nossa conversa de hoje. Para falar sobre o jubileu da devoção ao Divino Pai Eterno, nós recebemos aqui no Ponto 3 o missionário redentorista e pároco de Abadia de Goiás, Padre Antônio Gomes. Padre Antônio Gomes, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Obrigado, irmão Diego. É um prazer estar com vocês e com os telespectadores da TV Pai Eterno para falar um pouco aí dessa devoção tão querida aqui no coração do Brasil, a devoção ao Divino Pai Eterno. Muito bem, e também para nos ajudar a conhecer mais essa história, nós recebemos aqui virtualmente o professor Antônio César Caldas Pinheiro, historiador e diretor do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás. Professor Antônio César, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para falarmos dessa devoção e falar tão caro aos nossos corações goianos, né? E hoje ao Brasil inteiro. Muito bem, vamos começar a nossa conversa já, porque antes eu tenho um recado muito importante para dar a você que acompanha a programação da TV Pai Eterno, especialmente nesse tempo especial de fé. Já pensou se não tivéssemos a TV Pai Eterno nesse momento? Aliás, a Associação Filhos do Pai Eterno também surgiu a partir de um momento em que os devotos estavam impedidos de chegar até a Trindade. Tudo isso mostra que, nesses momentos difíceis, uma obra como esta é muito importante. E tudo isso só é possível graças à participação de todos os filhos e filhas do Pai Eterno que se associaram nesta obra de amor que é a Associação Filhos do Pai Eterno. Obrigado a você que participa desta obra de evangelização com os missionários redentoristas. E se você ainda não faz parte dessa obra de amor e deseja também participar dessa família, colaborando para que a mensagem do Pai Eterno chegue a mais casas e corações através dos meios de comunicação, venha para a família da FIP. Ligue agora no 62 3506 9800. Desse presente ao Pai Eterno nesse tempo especial de fé. Se preferir, pode acessar também o QR Code que está aí na sua tela e vai direto para o nosso portal e também fazer aí a sua doação, quem sabe até uma doação extra nesse tempo de fé que nós estamos celebrando na Romaria, que não temos esse ano, né, mas desse ano jubilar da devoção ao Divino Pai Eterno. Bom, a história afirma que tudo começou em Trindade a partir do encontro de um pequeno medalhão de barro de meio palmo de circunferência em que estava cunhada a imagem da Santíssima Trindade, que nós conhecemos bem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coroando Nossa Senhora. O encontro desse medalhão foi por volta de 1840, quando um casal de lavradores encontrou, no meio do pasto, esse medalhão de meio palmo de circunferência com a representação da Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora. Ao longo do tempo, o povo começou a se reunir diante deste achado para poder rezar o terço todas as semanas. Aos poucos, a história começou a registrar graças alcançadas pelos fiéis que passaram a rezar ao Divino Pai Eterno, como se dizia da época, né? Divino Padre Eterno. Desde então, a devoção cresceu bastante com a assistência religiosa da Igreja e a divulgação cada vez maior da devoção. No programa de hoje, nós vamos entender um pouco mais essa história, especialmente para você que conhece a devoção ao Divino Pai Eterno há poucos anos. É uma tradição dos goianos já há 180 anos, mas para muita gente é uma história nova.
Por isso, nós recebemos o Padre Antônio Gomes e o professor historiador Antônio César Caldas Pinheiro. E eu começo com o Padre Antônio. Como é que a tradição conta a origem dessa devoção? Aqui eu fiz um breve relato, mas o senhor poderia dizer um pouco mais. Tudo começou com o encontro desse medalhão ali onde hoje é Trindade, não é isso? Sim, eu acredito que a gente pode imaginar um cenário naquele pequeno arraial, um pequeno aglomerado de casas, do qual Constantino Xavier e sua esposa Ana Rosa ali habitavam. E, um certo dia, preparando lá a terra para o plantio, que eles eram agricultores, eles, ao preparar lá o terreno, depararam com aquele medalhão, né? E de imediato, né, eles já eram, com certeza, pessoas de fé, e já tinham uma experiência de fé, com certeza, eles disseram, é a imagem do Pai Eterno. E, a partir daquele momento, eles levaram, né, aquela relíquia, aquele medalhão lá para casa e começaram a rezar o terço. E foi convidando também, né, os vizinhos para rezarem com eles. Então, a origem se dá mais ou menos, né, por aí. Então, a gente imagina, então, esse cenário no ano de 1840, ali na zona rural, com pequenas propriedades. Foi ali que originou, então, nesse começo dessa grande devoção que hoje temos, que é a devoção ao Divino Pai Eterno. O professor Antônio César Caldas, também um estudioso dessa devoção, estudou especialmente também a questão das irmandades, né? Que ali em Trindade também começou com esse aspecto laico em torno de uma irmandade nessa devoção, né, professor? Sim, sim. O surgimento, né, a própria devoção, né, surge em uma comunidade rural, uma comunidade pequena, e nós estamos falando ali em torno de 1840, vamos lembrar que pertencia ao antigo Arraial de Campinas, né, que hoje é bairro de Goiânia, e que havia dificuldade dos padres, dos párocos, irem celebrar missa, batizar, casar, né, levar o sacramento às pessoas. Então, essa devoção surge daquelas pessoas simples do lugar, não é? E com o passar do tempo, aumentando a afluência de pessoas, né, a igreja, claro, sempre solícita, vai realmente procurar colocar essa devoção dentro das normas eclesiásticas, né? Mas no início, como era um arraial pequeno, é o povo que tomava conta. Então surge logo uma irmandade. E como sempre pode acontecer, né? Essa irmandade começou com alguns desvios, né? Então, lá por 1891, 92, com a chegada de Dom Eduardo Arce da Silva, bispo de Goiás, ele procurou, então, normatizar a festa e a devoção ao Divino Pai Eterno, né? Mas foi realmente uma irmandade dita por leigos, né? Que deu a primeira organização aí a Romaria do Divino Pai Eterno. E, Padre Antônio, aliás, eu pergunto para o professor Antônio César, o local exato em que era, digamos, o pasto do Constantino Xavier da Ana Rosa, nós não sabemos, mas seria ali em torno de onde é hoje o Centro Histórico de Trindade, não é isso? Sim. Ali existia a fazenda do Barro Preto, né? Eram várias fazendas, Barro Preto, Forquilha, Arrozal, né? Elas dividiam por ali, né? E Constantino tinha essa propriedade. E foi ali, na propriedade, não sabemos o local, porque até para se construir a capela, escolheram talvez um local que fosse melhor, né? Um local que não fosse tão perto do córrego, né? Para não ter perigo de enchente e tudo mais, né? Mas foi ali nas imediações. Muito bem. Agora, Padre Antônio, e a imagem do Divino Pai Eterno? O senhor tem uma imagem aí onde o senhor está, eu tenho uma aqui, mas não foi uma imagem que foi encontrada, foi um medalhão. Como é que chegamos à imagem como conhecemos agora? Então, quando a devoção foi crescendo, os vizinhos foram se reunindo e construíram a primeira capela, que era lá coberta com palha de buriti. E eles acharam
o por bem fazer uma imagem maior, né? E descobriram em Pirenópolis um artista de arte sacra, né? O chamado Veiga Vale, que nós conhecemos também por essa história, né, da arte sacra, e Constantino então levou o medalhão até Pirenópolis, e a partir do medalhão, o Constantino, ou melhor, o Veiga Vale, ele esculpiu, né, a imagem que hoje é venerada, né? E conta-se na história que o Constantino foi lá, deixou o medalhão, pediu o trabalho que ele fizesse essa imagem, e depois de algum tempo ele foi buscá-la. Só que, por surpresa dele, o dinheiro que ele levou para pagar o serviço do artista não foi suficiente. Então ele teve que deixar lá, né, para o Veiga Vale um cavalo selado como paga, né, desse trabalho artístico, né, de Veiga Vale. E assim, pegando a imagem, voltou a pé para o povoado de Barro Preto, e a comunidade ali, os devotos, os vizinhos, já estavam reunidos para recepcionar ali a imagem do Divino Pai Eterno, a nova imagem do Divino Pai Eterno, que foi esculpida por Veiga Vale. Então foi, na verdade, um momento, né, muito importante, uma devoção realmente muito fervorosa, e a partir dali, aquela imagem começou a ser venerada também já numa outra capela que eles tinham construído, né? E daí em diante a devoção foi só crescendo. Nós temos aí em relatos que por volta do ano de 1856 já havia um certo número de pessoas que acorriam ali ao povoado do Barro Preto, a essa capela, né, para venerar, para, pagar as suas promessas, para fazer a sua devoção ao Divino Pai Eterno. É interessante dizer que essa imagem e esse medalhão, eles estão preservados no santuário, não estão ainda disponíveis para visitação pública, né? O medalhão fica guardado com o reitor, com o padre Robson, assim também a imagem ela é vista no encerramento da Romaria todo ano. Todo ano essa imagem desfila, digamos, naquela procissão de encerramento, e é vista pelos fiéis a imagem original do Veiga Vale. Já o medalhão, ele fica preservado porque é uma peça que é muito frágil e que não temos ainda, digamos, segurança, né? Inclusive, no projeto do novo santuário haverá essa exposição, né? É o desejo de fazer essa exposição dessas relíquias da devoção. Agora, eu volto com o professor Antônio César Caldas Pinheiro, para falar dessa forma como a igreja, digamos, oficial, né, através da sua hierarquia, passou a acompanhar esta devoção. Como é que foi esse primeiro momento? Foi pacífico, foi tenso? E como esse acompanhamento ajudou a organizar e expandir a devoção? Bem, não foi fácil para ambos os lados, né? Tanto para os fiéis que estavam ali acostumados com a devoção à sua maneira, né? Como também para a igreja, na pessoa do bispo. Porque realmente, para nós que somos pesquisadores, se nós formos consultar os documentos da época, havia certos abusos daquela Irmandade primeira ali. Porque o que acontecia? Aconteceu que alguns daqueles coronéis, né, que queriam deter o poder ali na região, se arvorou em dono da Irmandade, não é? Então, isso não poderia dar coisa boa. Então, o que Dom Eduardo fez? Dom Eduardo foi muito corajoso e foi muito... se deu muito bem, né? Na sua missão de cristianizar a Romaria naquele momento, não é? Ele chamou todas as pessoas que faziam parte da Irmandade, né? Deu um novo compromisso à Irmandade. Existia um compromisso por escrito que era muito mal feito e que realmente espelhava o desejo desse coronel, não é? Então, Dom Eduardo procurou, de alguma forma, normatizar toda a Romaria. Então, já deixou chamando os redentoristas para Goiás, né, que vieram da Alemanha lá por esta época, né? Eles começaram a tomar conta da Romaria, e a Romaria tomou outros rumos. Agora, é interessante, os redentoristas vindo da Alemanha, um país tão diferente, né? Uma congregação religiosa, nós aqui não tínhamos quase que
ordens religiosas, tínhamos os dominicanos, né, os dominicanos apenas, né, mas os redentoristas tiveram um olhar tão significativo para a Romaria, para as devoções, para a simplicidade do povo, né? E por meio dessa simplicidade, conhecendo e entendendo esta fé sertaneja, né? Eles foram cristianizando ainda mais essa festa. É muito interessante isso, porque eles tiraram aquilo que era ruim, mas aquilo que era bom, que dava sentido à vida das pessoas dentro da igreja, né? Eles procuraram também conservar. Então foi, na verdade, uma enculturação. É muito interessante isso. Interessante, Cuidado então, que eles tiveram a devoção no início. A cristianização, então, que o senhor está dizendo, foi, digamos, organizar a festa nos moldes daquilo que a igreja considera como correto, tirando aquilo que era, digamos, usurpação e coisas que poluíam a devoção, não é verdade? Que não tinham nada a ver com a devoção, era a parte humana, digamos assim, naquela romaria, não é isso? Isso nesse sentido, porque naquele tempo, a dificuldade que era das pessoas se comunicarem, aproveitava-se então a época da festa, né? Então vinham as pessoas dos vários arraiais para fazer negócio, né? E aí se misturava tudo, né? Então, o Dom Eduardo procurou separar isso, o que era, digamos, profano, do que era verdadeiramente religioso, né? Então, por exemplo, uma coisa que acontecia na época da Irmandade é que o leilão, que nós conhecemos, acontecia dentro da igreja. Eita! Não é? Então, o Dom Eduardo procurou proibir isso, afastar, né? Então, foi dando novos rumos dentro da doutrina, dentro da disciplina que precisava, não é? E fez isso com muito denodo, com muita obstinação, né? E conseguiu realmente dar um destino bonito, né? Dar um caminho bonito aí à devoção ao Pai Eterno. O professor Antônio César Caldas referiu-se a Dom Eduardo Duarte da Silva, que foi bispo de Goiás exatamente no final do século XIX e no início do século XX, e que depois foi para Uberaba, se não me engano, não é isso? E que trouxe a congregação redentorista para Goiás. Sim, ele chegou a Goiás em 1891, né? E em 1900, quando foi no final do século, transferiu a sede da diocese para Uberaba. E em 1907 ele cria a diocese de Uberaba, né? E vem outro bispo para Goiás, que é Dom Prudêncio. E é importante até falar que esse isolamento, né? Goiás, naquele tempo, era bem diferente do Goiás que temos hoje, né? Do estado de Goiás como temos hoje. As vias de transporte eram diferentes, enfim, era uma outra realidade bem mais rural do que aquela que temos hoje. E daí a necessidade de mudança da sede da diocese, de buscar vocações e de buscar uma congregação religiosa para atuar aqui nessa região do Brasil. Padre Antônio, para os redentoristas, para a congregação redentorista, qual a importância desse trabalho missionário realizado em Trindade, né? A congregação, o chamado da congregação para o Brasil, inicialmente foi exatamente para atender esta devoção. Sim. Primeiro, como nós já sabemos também pela história, os redentoristas foram convidados para atender, né? Campininha das Flores, hoje aí o Santuário Basílica, né, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e também a devoção ao Pai Eterno de Barro Preto. E eles chegaram no ano de 1894, esses missionários vieram justamente com esse desejo de, como Santo Afonso, né, de trazer a palavra, de levar justamente a mensagem a essas pessoas mais simples. E, é claro, o povoado de Barro Preto, bem como Campininhas das Flores na época, era realmente um lugar de pessoas bem simples e pobres. Então, eles fixaram residência em Campinas por um bom tempo e iam atender o Barro Preto, né? Só depois, posteriormente, que a comunidade redentorista foi residir em Trindade, né? Em Barro Preto. E, é claro, sempre com essa mensagem que nós redentoristas temos, né? De a pregação explícita da palavra e a administração dos sacramentos de uma forma muito simples, como já foi dito aí também, acolhendo as pessoas, essas pessoas que vinham, né, da zona rural,
os romeiros, enfim, porque a devoção ela começou justamente aí nesse ambiente rural. Primeiro os vizinhos, depois os agricultores, os carreiros, né, que por algum tempo começaram a correr também à Trindade para pagar suas promessas, para fazer sua devoção, e lembrando que isso acontecia realmente mais na época da festa, não era uma devoção assim semanalmente, ou que as pessoas iam sempre. Sempre de ano em ano, eles voltavam para casa e já começavam a se preparar para a festa do próximo ano. Agora, o senhor falou aí de toda essa tradição, falou de época da festa. O devoto que conhece o Pai Eterno nos últimos anos, não sei se ele pensa isso, porque hoje nós temos uma movimentação, nos últimos 15 anos, Trindade tem tido uma movimentação quase que constante e um ápice no tempo da Romaria. Mas antes não era assim, eram os dias da festa. Agora, por que a festa acontece no primeiro domingo de julho? Existe alguma explicação para isso, Padre Antônio? Bom, segundo o que eu pesquisei, porque na verdade de outubro a abril é o tempo do plantio e da colheita, e tempo também de chuva. Então, se escolheu esse tempo, essa data aí no começo de julho, fixado no primeiro domingo de julho, devido ao tempo estar seco e melhor para a locomoção. Inclusive, a gente sabe que os carreiros que vêm de outra cidade, vêm do interior de Goiás, vêm de Minas Gerais, eles fazem os pousos. E normalmente andar com boi, com carro de boi, com a comitiva assim durante tempo de chuva não é bom. Então, eu acredito que também por isso, né, se fixou esse primeiro domingo de julho, porque realmente é um tempo que normalmente não chove. E aí é melhor para fazer os pousos, né, porque normalmente os carreiros eles passam aí 15 dias, 20 dias, até um mês fazendo, né, essa caminhada, né, essa romaria para chegar à cidade de Trindade, ao santuário do Divino Pai Eterno. Muito bem. Professor Antônio César Caldas, para nós, para a nossa geração, é a primeira vez que nós estamos aqui às vésperas da Romaria, do dia da festa, e vemos Trindade vazia. Em algum outro momento, nesses 180 anos da devoção, isso já aconteceu? Sim, aconteceu no início do século XX, né? Houve um entreveiro em Trindade, até com a questão da Irmandade, né? E a festa foi transferida para Campinas, né? A imagem veio para Campinas e veio a festa também. E isso chegou até o ponto da igreja ser interditada, né? A Capela de Trindade, que era a capela para pertencer a Campinas, né? Uhum. Mas isso durou pouco, né? Logo a festa voltou para Trindade. Mas houve esse momento também na história. Certo. E também como, digamos, uma forma de percebermos o crescimento da devoção, vem o crescimento dos templos, né? Da Capela de Buriti para uma igreja, a Igreja Matriz de Trindade, que hoje nós conhecemos, para a atual Basílica e para a nova Basílica que está sendo construída agora. Esse movimento também pode ser identificado na história como digamos, um sinal do crescimento, da expansão da devoção, né? Ah, claro, sim. Se nós formos consultar os livros de registros de batizados, óbitos e casamentos, né, de Campinas, a primeira vez que se fala em casa de oração, né, uma pequena capela, deve ser a capela coberta com folhas de Buriti, é de 1843. Então, a partir de nós já temos casa de oração, capela, não é? No final do século XIX, com a chegada dos redentoristas, já existia uma igreja com 2 torres, menor que essa, bem menor, né? Mas que era uma igreja maior, né? Já tinha o que eles chamavam de degraus, né? Que era dentro da igreja, que nós falávamos de degraus. É a nave, depois nós tínhamos o arco cruzeiro e tinha o presbitério. Então já estava dividida certinho dessa forma, né? Com um altar apenas. Em 1909, essa igreja ela foi desmanchada, destruída, para se construir essa que aí está, né? Que foi, se não me engano, inaugurada em 1911. Né? Isso acompanha o crescimento da festa, é claro, né? Na época em que a igreja foi construída, esta igreja atual, né? A igreja tombada pelo patrimônio histórico, ela era a maior igreja de Goiás, né?
Opa, Era uma grande igreja. uma grande igreja e agora estamos acompanhando, né, e nos mobilizando para construir uma nova basílica em Trindade. Bom, tudo isso começou de um sinal pequeno e muito simples, de um pequeno medalhão de barro. Um pequeno medalhão encontrado por um casal de humildes trabalhadores do campo. Mas de um pequeno sinal que encantou o coração de um grupo de famílias, de um grupo de trabalhadores do campo e de um grupo cada vez maior de pessoas que se reuniu em torno desse medalhão, primeiro para rezar o terço, depois pedindo graças, e essas graças se tornando conhecidas e contadas de boca a boca e encantando cada vez mais multidões. Goiás afora, Brasil afora e hoje mundo afora. O que provoca esse movimento? Não é somente um frágil medalhão ou a imagem bonita que nós conhecemos, mas é a força da fé. A fé que move o coração de cada um de nós em direção à Trindade, em direção ao Pai Eterno. Somos todos romeiros do céu. E que esse mesmo movimento possa também nos levar a um encontro com os irmãos e irmãs. Nós não vamos sozinhos à Trindade, nós não vamos sozinhos à casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas, há morada para todos nós. Então que esse nosso caminhar, mesmo que esse ano seja um caminhar espiritual, né, não podemos caminhar fisicamente rumo à Trindade, possa também nos fazer mais próximos, mais irmãos. A Romaria, a festa de Trindade, é um momento em que aprendemos a viver não só a devotar ao Pai, mas também a sermos mais irmãos e irmãs uns dos outros. Sempre no final da festa, como missionário trabalhando ali, eu digo isso para os romeiros no coração, né? Que possamos sair daqui fortalecidos em nossa fraternidade, em nossa fé. Eu quero agradecer aqui, porque a história é longa e o tempo é curto, né? São 180 anos, poderíamos falar muito mais sobre os carreiros, sobre o trabalho dos redentoristas, sobre as tradições da festa, cavalgadas, missa dos carreiros, cânticos, enfim, mas vai ficar para outra oportunidade. Então, agradeço a participação do Padre Antônio Gomes, missionário redentorista e pároco de Abadia de Goiás. Padre Antônio, muito obrigado pela sua contribuição neste programa. Eu que agradeço, irmão Diego, e que os devotos possam conhecer um pouco mais, né, dessa história de amor, onde o Pai Eterno escolheu para manifestar aqui no coração do Brasil. Deus abençoe a todos. O Pai Eterno abençoe a todos. Amém, amém. Obrigado. E obrigado também ao professor Antônio César Caldas Pinheiro, que é historiador e diretor do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da PUC Goiás, que é um espaço que preserva a memória e a história de Goiás, especialmente a partir também daquilo que a Igreja preserva como memória do nosso povo. Professor Antônio César, muito obrigado por sua participação e por seu trabalho. Eu que agradeço e convido a todos para não deixarem de frequentar a Romaria. Nós temos as missas aí na televisão, não é? Onde eu já participei da missa, da Santa Missa. Então vamos estar todos unidos, um só coração e uma só alma, junto ao Divino Pai Eterno. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Se a gente não pode ir à Trindade, estamos juntos nesse tempo de fé e de celebração através da TV Pai Eterno. Então não desligue, continue conectado conosco. Um abraço e até a próxima.